Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Propósito de Vida. É uma alegria ter você conosco nesta manhã. E hoje nós teremos uma programação muito especial. Na primeira parte, uma mensagem para você que tem algumas dúvidas e fica preso ao tempo. O que foi o meu passado, o que está acontecendo no meu presente, como será o meu futuro. O Espírito Santo vai te revelar hoje todas essas informações. Na segunda parte você também não pode perder. Teremos um novo quadro, o cristão e a profissão. E ao final estaremos orando pela sua vida e de toda a sua família. Fique conosco, convide mais alguém, participe da nossa programação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, este texto nos remete a pensar e a refletir sobre algumas coisas, sobre as emoções do ser humano. Às vezes, as nossas emoções estão ligadas e vinculadas ao local que nós vivemos. Às vezes, o local que nós residimos, moramos, convivemos, influencia na nossa cultura, influencia no nosso jeito de ser. Mas também o tempo. E hoje, lembrando aqui de uma situação de tempo. O tempo também influencia nos nossos atos. Às vezes, com o mundo globalizado como nós estamos vivendo, da forma globalizada que nós estamos vivendo, depois de dinheiro, talvez o que mais falta para o ser humano é tempo. Falta tempo para correr atrás disso, falta tempo para fazer aquilo, falta tempo para fazer isso, para fazer aquilo, para acompanhar a família, para acompanhar os filhos na escola. O tempo, parece que ele tem diminuído. E os nossos sonhos, os nossos desejos também são influenciados pelo tempo. Quando uma pessoa é jovem, ele, então, nos seus sonhos, ele diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque ainda ele é jovem, porque ele ainda está começando a sua jornada de vida. Nós vemos que os sonhos de uma pessoa mais idosa, ele diz: eu quero fazer porque eu quero deixar um legado para a minha família, eu quero deixar algo para os meus filhos, eu quero deixar algo para os meus amigos, quero deixar algo para a minha igreja. E às vezes, de acordo com o tempo, os sonhos são alterados. Vemos que o tempo, ele influencia até no diálogo das pessoas, né? Se você prestar bem atenção na conversa de um jovem, ele vai dizer: quando eu crescer, quando eu me desenvolver, quando eu chegar na faculdade, quando eu tiver 21 anos, quando eu tiver 40 anos, eu quero fazer isso, quero... A conversa em relação a um jovem, de acordo com o tempo, é de sonhos para o futuro. Às vezes, quando conversamos com um idoso, muito idoso, ele diz: na minha época, na época que eu vivia, não tinha internet, não tinha celular, porque na minha época de escola, até o diálogo, de acordo com o tempo da vida, ele também muda. Então nós vemos que o passado é algo que influencia sobre a vida do ser humano. O passado é algo que influencia sobre a vida da pessoa. E o passado, ele reflete no nosso presente e no nosso futuro. O passado reflete as atitudes de tudo que fizemos, de tudo que realizamos, e estará contribuindo para o resultado do presente e do futuro. É como se fosse
O passado é como se fosse uma semente que foi lançada lá atrás. E aí ela germinou, cresceu, se desenvolveu e se tornou presente e também vai se tornar futuro. Para entender em relação ao passado, nós conhecemos e vemos pessoas que às vezes não conseguem andar, não conseguem avançar, não conseguem dar um passo adiante, porque estão vinculadas ao passado. Algumas pessoas ficam presas a algum acontecimento que aconteceu no passado e impactou a sua vida. Mas, com relação ao passado, irmãos, para que a gente tenha uma vida progressista, para que a gente tenha uma vida avançando, nós precisamos entender, em relação ao passado, como diz aqui o apóstolo Paulo, esquecendo-me, o que é que nós precisamos esquecer, o que é que nós devemos esquecer e o que é que nós não podemos esquecer em relação ao passado. Porque aí nós teremos um futuro e um presente bastante proveitoso, bastante produtivo. No passado, o que eu tenho que esquecer do meu passado? Eu tenho que esquecer dos meus pecados. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 17, dos teus pecados não me lembrarei. O próprio Senhor dizendo, quando obedecemos a sua palavra, quando obedecemos os seus preceitos, Ele mesmo está nos dizendo, dos teus pecados não me lembrarei mais. Se o próprio Senhor está dizendo que dos teus pecados não se lembrará mais, você também não deve ficar aprisionado a eles. Você agora nasceu em Cristo Jesus, tem uma vida nova, tem uma história nova. Dos teus pecados, você não pode ficar se lembrando, se martirizando, porque isso vai prender, isso vai atrasar o seu presente e o seu futuro. Uma outra coisa que eu tenho que esquecer do passado, irmãos, esquecer dos meus pecados, mas para que a minha bênção também seja plena, eu tenho que esquecer dos pecados dos outros em relação à minha vida. Eu tenho que esquecer dos meus pecados, mas eu também tenho que esquecer do pecado das outras pessoas que praticaram em relação à minha vida. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 15, ninguém se prive da graça de Deus, porque fica lembrando dos pecados, das ofensas das outras pessoas. A Bíblia diz ainda, no livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 12, quando o próprio Senhor Jesus nos ensina a orar, quando o próprio Senhor Jesus nos ensina a conversar com o Pai. Ele diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E vai, até que ele chega num determinado trecho que diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O próprio Senhor Jesus nos ensina que devemos esquecer das dívidas, das ofensas, dos pecados que as outras pessoas praticaram em relação à nossa vida. Então, disso você tem que esquecer. Mas você também precisa esquecer de alguns acidentes da vida. Alguns acidentes acontecem. Nem tudo está totalmente sob controle. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, verso de número 2, tudo sucede igualmente a todos. Às vezes, algo aconteceu, houve um acidente, houve algo que fez você parar, obstruiu o caminho, desviou um pouco o foco, houve um acidente, algo que saiu do controle. Disso você também tem que esquecer. Desse acidente, você tem que prosseguir para o alvo. Esqueça dos seus pecados. Agora, existem aquelas coisas que eu não posso esquecer, não devo esquecer em relação ao passado, porque isso vai me dar alimento, isso vai me dar entusiasmo, isso vai me dar combustível, isso vai me dar força para que eu possa prosseguir,
para que eu possa continuar. E o que eu não posso esquecer em relação ao passado? Eu não devo esquecer o primeiro amor, o meu primeiro amor em relação ao Senhor. Aquele momento que eu me encontrei com o Pai. Aquele momento que o Senhor falou comigo. Aquele momento que eu comecei o meu crescimento. Disso você não pode esquecer. Todos tiveram, em algum momento, uma experiência pessoal com o Senhor. Em algum momento, o Senhor falou, o Senhor agiu, o Senhor operou na sua vida. Você o conhecia de ouvir falar, mas depois que você teve esse primeiro amor, esse encontro genuíno, você então agora o conhece face a face. Disso eu não posso esquecer. A Bíblia diz, no Salmo de número 119, verso de número 7, foi bom me ter sido afligido. Eu não sei qual é a provação que você passou. Foi bom me ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos e o teu amor. Uma coisa também que você não deve se esquecer do passado, porque isso vai te dar força, isso vai te dar alimento. É das coisas boas da vida. Todas as bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida, todas as bênçãos que Deus já operou na sua família, todas as bênçãos que Ele chegou naquele momento que você estava num beco sem saída, não tinha mais o que fazer, ali era só um milagre, e de repente Ele chega, e de repente Ele opera, e de repente uma conquista vem, e de repente um milagre vem, e de repente a manifestação vem. Disso você não deve se esquecer. Se você está aqui hoje, é porque houve um milagre na sua vida. Se a sua família está hoje, é porque houve um milagre na sua vida. Se Deus continua te dando força, eu não sei qual foi o milagre, eu não sei se foi uma cura, não sei se foi na família, eu não sei se foi no trabalho, eu não sei se foi nas finanças, mas houve uma coisa boa que Deus fez na sua vida. Houve uma bênção que Deus realizou na sua vida. Isso, toda vez que você se lembra, isso te dá força, isso te alimenta, isso te dá ânimo, isso te dá coragem para que você possa continuar avançando. Disso você não deve se esquecer. Uma outra coisa que você também não deve se esquecer, da palavra do Senhor, da palavra de Deus, dia a dia, medita nela de dia e de noite. O salmista diz lá no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Nunca se esqueça da palavra do Senhor. Se você está se fortalecendo, se você está avançando, se você tem tido sabedoria, se Deus tem te dado sabedoria na hora de decidir algo na família, no trabalho, na igreja, com os amigos, é porque Ele tem te orientado. A Bíblia diz que a palavra é viva, ela se renova a cada manhã. A Bíblia diz ainda no salmista, o Salmo de número 119, no verso de número 11 em diante, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nunca se esqueça da palavra do Senhor. Então existem algumas coisas, irmãos, que você tem que esquecer, mas existem algumas que você não pode esquecer. Nunca se esqueça do primeiro amor, nunca se esqueça das bênçãos, das coisas boas da vida, e nunca se esqueça da palavra. Esconde ela no teu coração, deixa ela ali viva no teu coração. E no presente, pastor? Isso é do passado. E o que eu devo fazer no meu presente? O que eu tenho que fazer no meu presente? Todos os dias nos deparamos com lutas, com batalhas, com adversidades, com impedimentos, com palavras contrárias, com frases que tentam esfriar e esmorecer a nossa fé. Todos os dias nós somos bombardeados com notícias que tentam fazer você parar. Batalhas espirituais são travadas, batalhas emocionais são travadas, batalhas financeiras são travadas, batalhas familiares são travadas, todos os dias. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer,
ainda que a batalha seja grande, ainda que as notícias sejam temerosas, o Senhor está te dizendo nesta noite, no presente é tempo de avançar, é tempo de ir adiante. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não vão fazer você parar. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não recue, avance, é tempo de avançar. Hoje é dia de você ir adiante. A Bíblia diz ainda no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 7, um grande profeta de Deus, um grande profeta do Senhor, Elias, havia derrotado 450 profetas de Baal e Azera, mas de repente, ele recebe de Jezabel, esposa de Acabe, uma notícia ruim: vou te matar. E ele então recua. O Senhor então envia um anjo e o diz: levanta-te, pois muito comprido será o teu caminho. Eu quero te dizer neste lugar, não pare, avance, levante, no presente avance, porque muitas coisas tem o Senhor para fazer na sua vida. Muito comprido é o seu caminho ainda, diante do Senhor, é tempo de avançar. A Bíblia diz ainda, no livro de João, capítulo de número 5, verso de número 17, o próprio Jesus dizendo, quando questionaram sobre alguns milagres que ele estava realizando durante um sábado, ele diz: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. É tempo de trabalhar, é tempo de fazer a obra, é tempo de fazer o bem, é tempo de abençoar as pessoas. O galardão que Deus vai enviar para a sua vida, você ainda não conhece. O galardão que Deus vai enviar para a sua vida, você ainda não tem noção. Vai abençoando, vai trabalhando, vai fazendo bem, que a hora que as janelas do céu se abrirem, o nome do Senhor será glorificado na sua vida, o nome do Senhor será exaltado. Então, nesse presente, irmãos, é tempo de ter atitude abençoadora. Pense, quantos benefícios você tem feito por dia? Levante pela manhã e faça um propósito: hoje vou fazer o bem para alguém, hoje vou abençoar uma pessoa. Tenha esse propósito, experimente ser um mensageiro do Senhor, experimente ser um abençoador, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Pastor, mas e o futuro? No passado existem coisas que eu tenho que esquecer, os meus pecados, os pecados dos outros, os acidentes, existem coisas que eu não posso esquecer, o meu primeiro amor com o Senhor, as bênçãos, a palavra eu não posso esquecer, no meu presente eu tenho que avançar, tenho que continuar firme, não posso recuar. Mas pastor, e o futuro, como será? O apóstolo Paulo continua dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus. Eu quero te dizer, você deve visualizar o alvo está no futuro. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1 e 2, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e nós deixamos o pecado e corremos porque a carreira que nos é proposta, o Senhor está te observando, mas você tem que ter uma direção, irmãos. Não existe alvo sem direção, e a direção está no livro de Atos, capítulo de número 5, verso de número 29, importa é obedecer a Deus do que os homens. A Bíblia diz ainda no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22, é melhor obedecer do que sacrificar. É bom o sacrifício, irmãos, é bom o jejum, é bom, irmãos, mas melhor ainda é obedecer a palavra, melhor ainda é obedecer os preceitos do Senhor, o nome dele vai ser glorificado. E a Bíblia diz que você fazendo isso, você vai avançar, você vai sair deste lugar que você está, você vai subir degraus, você vai glorificar o nome do Senhor, e vai avançar com esperança, porque a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, capítulo de número 5, verso
de número 4 e 5. Existe tribulação, irmãos. Existe adversidade, irmãos. Mas o apóstolo Paulo diz: nos gloriamos na tribulação, pois gera paciência. E a paciência gera a experiência. E a experiência, irmãos, gera a esperança. E essa não traz confusão, pois o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Nós temos que ter a esperança que o nome do Senhor vai ser glorificado. E às vezes pensamos, qual será o prêmio? Qual será o benefício? Qual será a recompensa? Uma determinada ocasião, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, deixamos tudo para te seguir. Casa, terra, família, deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos receber em troca? E Jesus então responde: aquele que deixa tudo e me segue, recebe 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna. A Bíblia te assegura, a Bíblia garante, você vai receber, por todos os benefícios que você tem feito, por todos os bênçãos que você tem praticado, 100 vezes mais nesta vida, e por fim, a vida eterna. A Bíblia, irmãos, registra e garante 32 mil promessas. Aliás, nós conhecemos a palavra de Deus como Antigo e Novo Testamento, que registra testamento, uma palavra que nos faz lembrar escritura, cartório, testamento, herança. É mais ou menos isso que o Senhor está te dizendo nesta noite. São 32 mil promessas entre o Antigo e o Novo Testamento. E chama Antigo e Novo Testamento porque você é herdeiro. Você vai receber esta herança. São 32 mil promessas te esperando. E a Bíblia registra ainda uma frase, uma expressão que se repete 365 vezes no livro sagrado. E esta frase é: não temas. E o Senhor está te dizendo nesta ocasião: não temas, eu sou contigo. Não temas, avance. Não temas, pode prosseguir, eu estou contigo. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro Cristão e a Profissão. E hoje estamos com uma personalidade ilustre, professor e coordenador do curso de Pedagogia, nosso professor José Roberto dos Santos. Bom dia, professor. Bom dia. Gostaria aqui para os nossos telespectadores de questioná-lo acerca do curso de Pedagogia. O que um profissional da área de Pedagogia realiza? Quais são as suas atribuições? Qual é a sua atuação no mercado de trabalho? O curso de Pedagogia, ele forma, evidentemente, o professor para atuar na área da educação. Especificamente, os cursos de Pedagogia formam o professor para atuar na educação infantil, creche e pré-escola, e também forma o professor para atuar no ensino fundamental nos anos iniciais, do 1º até o 5º ano do ensino fundamental. Isso atuação em sala de aula, mas o professor tem também atuação em outras funções dentro da escola, como, por exemplo, a orientação pedagógica ou a direção da escola, e também no âmbito das secretarias municipais de educação, por exemplo, como supervisor de ensino. Assim, também no Estado tem os supervisores de ensino. Então, o curso forma estes profissionais, primeiramente para atuar na escola como professor e outras funções direcionadas à gestão escolar e pedagógica. Professor, e como que está a escassez, está sobrando? Como é que está isso no país, na região, esse tipo de profissional? Tem mercado de trabalho, os interessados que quiserem participar desse curso, existe colocação no nosso país, em nossa região? Como é que está isso hoje? Tem, é um mercado ainda que precisa de muitos profissionais e certamente de bons profissionais em todo o território nacional. Claro que algumas regiões mais, outras menos, mas recentemente o ministro da Educação, dentro do programa do governo de, nos próximos, até 2020, colocar todas as crianças
na escola e que todas, até os 8 anos de idade, estejam alfabetizadas, lendo e escrevendo e fazendo cálculos com muita desenvoltura, então o ministro disse que há uma carência em todo o país de 200 mil professores. Não é? Então, isso um aspecto. O outro, a legislação nacional hoje estabelece que o profissional que atua na creche, lá com as crianças de 0 a 5 anos, tem que ter uma formação no ensino de nível superior, exatamente o curso de pedagogia. Não é? No ensino fundamental isso já era uma realidade. Não é? Então, os municípios têm suas creches, têm que contratar os profissionais para atuar nesse espaço e precisam ter esta formação. Além do mais, recentemente, no ano passado, uma lei nacional estabeleceu que a obrigatoriedade do ensino agora é dos 4 até os 17 anos. Então, todas essas crianças precisam estar na escola. E aí a necessidade de um profissional capacitado para desenvolver esse trabalho. Professor, com toda essa probabilidade de expansão, quais são as perspectivas de carreira salariais hoje para esse tipo de profissional que ingressa na pedagogia? Na nossa região, varia de uma prefeitura ou outra, mas o professor, no início de carreira, ganha aí entre R$ 1.000, R$ 1.200, não é? Isso no trabalho na sala de aula, não é? Outros trabalhos com uma conotação mais técnica, como eu havia dito antes, o coordenador pedagógico, o diretor, o supervisor, a faixa salarial tem acréscimos, não é? Então é uma faixa salarial diferenciada. Há que se lembrar também que o professor, no curso de pedagogia, é a formação em nível superior, mas inicial. Ele pode fazer um curso de mestrado, doutorado, e isso ele pode aumentar suas perspectivas salariais. Pode, inclusive, dar aula na faculdade, não é? Mas, especialmente no setor público, não é? Existe um plano de cargos, carreiras e salários, não é? Que, à medida que os anos vão se passando, esse plano de cargos, carreiras e salários vai ser colocado em prática, e isso vai aumentando. Não é? Podendo chegar até... Depende, então, é isso que eu estou dizendo, depende de município para município, mas na sala de aula, não é? Depende dos municípios, pode chegar de 3 a 5 mil reais, não é? Bom, muito obrigado, professor. Estivemos aqui com o professor José Roberto dos Santos, falando sobre o curso de pedagogia. Queria agradecer a sua presença em nosso programa e dizer a você, sábado que vem estamos de volta com mais uma profissão e mais um curso esclarecendo todas as dúvidas e todas as expectativas acerca desse curso. Fique conosco, assista o nosso programa. Mais uma vez estamos chegando ao final do nosso programa. Foi uma alegria ter você conosco. Eu gostaria de te convidar no próximo sábado a estar conosco, com toda a sua família. Teremos uma mensagem de Deus para o teu coração. E no nosso quadro, O Cristão e a Profissão, traremos mais informações sobre um novo curso e as novas perspectivas deste curso para você e de toda a sua família. Nesse momento, eu gostaria que você curvasse sua cabeça para que fizéssemos juntos uma oração. E o nome do Senhor vai operar em todas essas causas que você estará apresentando ao Senhor nesse momento. Vou unir a minha fé com a sua fé. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.